Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós discutiremos o tópico pórticos planos, que é o tópico que está contido no capítulo 6 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais que eu tenho editado ao longo do tempo. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Nos vídeos anteriores, nós estudamos, de forma isolada, os elementos estruturais. Vimos os elementos de barra simples, que o seu arranjo dá origem às estruturas de treliça, e vimos como que a gente consegue determinar a intensidade da força normal transmitida ao longo dos elementos de barra simples. Utilizamos o método dos nós particularmente. Depois, introduzimos a vocês o elemento de barra geral, que o arranjo organizado de elementos de barra geral dá origem a estruturas de pórticos tridimensionais e que, a partir do uso dos elementos de barra geral, nós podemos particularizar os graus de liberdade representados no problema para que a gente consiga propor ou mesmo utilizar estruturas particulares. Então vimos que se eu particularizar o elemento de barra geral, eu consigo propor um pórtico plano. Do pórtico plano eu posso propor ou posso analisar uma viga isolada, um pilar isolado. E também a partir do elemento de barra geral eu consigo analisar estruturas de grelha. Tá? Vimos também, em particular no último vídeo, as relações diferenciais, que por meio do emprego das relações diferenciais nós temos uma ferramenta muito bacana para a gente fazer o traçado dos diagramas de esforços solicitantes. Vimos que no caso de elementos de barra geral, nós temos a possibilidade de aplicar sobre esses elementos de barra carregamentos orientados não somente na direção paralela ao eixo da barra, mas também perpendicular ao eixo da barra. E dessa maneira, esses elementos estruturais eles transmitirão, ou pelo menos poderão transmitir, em seu caso mais geral, 3 forças e 3 momentos, sendo que as 3 forças são 2 forças cortantes e uma força normal, e os momentos são 2 momentos fletores e um momento de torção ou torque. No último vídeo nós deduzimos as relações diferenciais e as utilizamos no traçado dos diagramas de esforços solicitantes de estruturas de vigas. Então, se você quiser dar uma olhadinha de novo no último vídeo, vocês vão perceber que nós tínhamos essencialmente o traçado do diagrama de força cortante e também de momento fletor. Porque os 2 graus de liberdade representados pela viga são a rotação ou o giro no plano contido, no plano que contém a estrutura, e também a força perpendicular ao eixo da barra. Tá bom? Então, ou seja, a cada grau de liberdade eu tenho um esforço solicitante associado. Então, para o deslocamento perpendicular ao eixo da barra, eu tenho associado a força cortante, e para o giro da estrutura no plano que a contém, eu tenho o momento fletor. Tá bom? O que nós vamos fazer nesse vídeo é estender um pouquinho mais essa ideia, ou seja, como que eu posso, através das relações diferenciais, analisar um tipo de estrutura ligeiramente mais complexa, que são os pórticos planos. Tá? Então, qual que é a ideia? O que é um pórtico plano? Bom, o pórtico plano ele nada mais é do que um arranjo organizado de elementos de barra geral, de tal forma que os carregamentos e também as barras que compõem a estrutura estão contidas em um único plano. Tá bom? Dessa maneira, eu consigo particularizar o elemento de barra geral com aqueles 6 graus de liberdade, 3 giros e 3 deslocamentos, por um caso onde eu tenho apenas os graus de liberdade no plano, ou seja, os deslocamentos horizontal e vertical e o giro da estrutura no plano. Tá bom? Consequentemente, nós deveremos determinar nas estruturas de pórtico plano os diagramas de força normal, força cortante e momento fletor. Tudo bem? Tranquilo? Então, na sua tela tem 2 exemplos bem simples aí de elementos de pórtico. Tá? Então, esse tipo de estrutura ele é muito comum em estruturas civis. Então, se você for pensar numa edificação qualquer, sempre, ou em sua enorme maioria, nós teremos lá algum tipo, ou algum pórtico, ou alguma estrutura de pórtico. Tá bom?
Mesmo, né, na indústria mecânica, nós temos também, né, a utilização de pórticos, né, porque muitas das vezes nós utilizamos conexões soldadas entre as barras, né, e as conexões soldadas permitem a transmissão de momento, né, uma vez que o giro não é permitido. Então as barras transmitem momento e além, né, das forças cortante normal. Então isso aí faz com que o uso, né, desse tipo de estrutura, né, claro, formado por elementos de barra geral e que dá origem aos pórticos planos, sejam largamente utilizadas. Apesar disso, né, a estratégia de solução ou a estratégia de determinação dos diagramas de esforços solicitantes, ela é a mesma apresentada no vídeo anterior. Tá? Então nós iremos determinar as reações de apoio, iremos depois, né, determinar as ações nos extremos das barras de forma isolada, né, e depois, com base nisso aí, utilizamos as relações diferenciais e traçamos rapidamente os diagramas de esforços solicitantes. Então tem aí, né, um slide só para que a gente lembre, né, que fique fresco na nossa memória quais são as relações diferenciais. Então a primeira delas é o dv de x dx igual a menos q de x. A segunda, né, o dm de x dx é igual a v de x. E a terceira, né, essas duas estão acopladas, né, e essa terceira que ela está desacoplada, que é o dn de x dx é igual a menos p de x. Tá bom? Então o que essas relações nos dizem? Né? Me dizem o seguinte, ó, que a variação da força cortante ao longo do comprimento da barra ela é igual a menos o carregamento distribuído. Tá bom? Então, se numa dada barra a carga distribuída for nula, então quer dizer que esse Q de x é zero. Né? Então, qual é a função que eu devo derivar que me resulta zero? Um constante. Né? Então, esse V de x deve ser constante. Se eu tiver uma força distribuída no seu formato constante, né? Ou seja, uma carga uniformemente distribuída, então esse cara ele é constante, então qual a função que eu derivo que me dá um constante? É um linear. Tá bom? Então isso aí a gente já discutiu bastante no último vídeo, de tal maneira que eu gostaria muito, né, que vocês batessem o olho na estrutura e já com conhecimento aí das relações diferenciais, vocês já enxergassem rapidamente qual deve ser o formato dos diagramas, né? Porque uma vez que você já consegue visualizar ou identificar de forma rápida qual é o formato dos diagramas, depois é uma questão de impor o equilíbrio de corpo rígido, né? Que é a somatória de forças e somatória de momentos igual a zero. Então é muito simples essa parte aqui. Tudo bem? A mesma coisa vale para a segunda relação diferencial, né? Que eu disse que ela está conectada com a primeira, porque, né, ó, a derivada do momento é igual ao cortante. Tá? Então, o formato, né, do diagrama de momento fletor ele tem um grau polinomial acima da representação do cortante. Né? Então, se o cortante for constante, o momento vai ser linear. Se o cortante for linear, o momento vai ser quadrático e assim por diante. Tudo bem? Então, é muito comum nas nossas análises nós termos carregamentos uniformemente distribuídos. Tá? Então, nessa situação, o nosso Q aqui ele vai ser constante, então o cortante vai ser linear. Tá? Se o cortante sendo linear, o momento vai ser quadrático. Tá? E se vocês se lembram, né, para eu traçar uma curva quadrática eu preciso de 3 pontos, sendo que desses 3 pontos, 2, né, eu já vou conhecer diretamente pelo fato de eu impor, né, as condições de equilíbrio de corpo rígido para a barra isolada. Então eu já conhecerei, né, qual é o valor do momento fletor nos extremos da barra. Tá certo? Então esse terceiro ponto que nós necessitamos para traçar o diagrama, ele vai ser, né, o ponto de cortante zero, tá? Porque o ponto de cortante zero vai me indicar um ponto onde o momento fletor é máximo. Né? Lembra disso aí do vídeo anterior? Né? Se vocês lembrarem dos conhecimentos de cálculo diferencial, né, se eu derivar uma função igual a ela a zero, eu encontro um ponto de inflexão. Então, se o V de x aqui ele é zero, né, então isso aqui vai me resultar um ponto de inflexão, né, da variação do momento. Né? Ou seja, um ponto de extremo, ele pode ser máximo ou mínimo. Tudo bem? No caso, né, da barra analisada, o cortante não mudar de sinal, então isso indica que os valores extremos de momento estão efetivamente nos extremos da barra. Então, nessa situação onde o cortante não muda de sinal, ou seja, ele não passa por um zero, então isso quer dizer que nessas situações você não precisa desse terceiro ponto para traçar o diagrama. Tá bom? Então basta que você indique, né, que a variação ela é parabólica no seu esboço de diagrama e posicione, né, os valores de momentos nos extremos da barra. Tudo bem? A terceira relação diferencial, que inclusive é muito parecida com a primeira, né, faz menção à variação da força normal em relação ao comprimento da barra é igual, né, ao menos P de x, onde esse P de x é a intensidade do carregamento distribuído na direção paralela ao eixo da barra. Tá bom? Então isso aqui faz muito também, o comportamento é semelhante ao cortante. Tudo bem?
Outro aspecto que vale a pena chamar a atenção é o fato, né, de nós podermos ter cargas concentradas aplicadas na estrutura. Então, nessa situação, né, se eu tiver uma força concentrada atuante aí na estrutura, então eu vou ter uma descontinuidade, né, nos diagramas de normal ou cortante. No caso, como está ilustrado aqui nessa figura, né, a força F aplicada ela é concentrada e é aplicada de forma perpendicular ao eixo da barra. Então isso aí indica para mim que eu vou ter uma descontinuidade no diagrama de força cortante. Como nós já vimos anteriormente, né, a intensidade dessa descontinuidade ou a intensidade do salto no diagrama de força cortante ele é igual à intensidade da força aplicada. Tudo bem? E além disso, né, o fato de existir uma descontinuidade no diagrama de cortante faz com que exista, né, um ponto de derivada não contínua no diagrama de momento, né, ou surja aí o popularmente conhecido bico, né, no diagrama de momento fletor, um ponto, né, de derivada não contínua. Tudo bem? No caso da força aplicada estar posicionada na direção paralela ao eixo da barra, eu vou observar também uma descontinuidade, mas agora, né, como a força está orientada na direção paralela ao eixo da barra, a descontinuidade vai ser observada no diagrama de força normal. Tudo bem? Tranquilo? Então, com base, quer dizer, não tem conhecimentos novos aqui nesse vídeo, né? Ou seja, nós só vamos utilizar tudo aquilo que nós já vimos, né, em especial no último vídeo, as relações diferenciais, e vamos, né, com base nesses conhecimentos, traçar os diagramas de esforços solicitantes para esse pórtico plano, que é bem simples, inclusive, né, um pórtico plano aí composto por duas barras, barra AB e barra BC. Tá? Temos aí a presença de carregamentos distribuídos, né? Na barra BC é um carregamento distribuído de forma constante, atuando perpendicular ao eixo da barra, e na barra AB um carregamento também distribuído, mas posicionado na direção paralela ao eixo da barra. Temos também nesse pórtico a atuação de duas forças concentradas, de 5 kN na vertical e 3 kN na horizontal, e temos também o posicionamento, né, de uma conexão especial de barras aqui, no ponto B. Tá? O ponto B ele indica para a gente aqui uma rótula. Tá certo? Então, se vocês se lembram aí dos vídeos anteriores, como que a rótula ela conecta as barras que concorrem a ela. Né? Vocês se lembram disso? A rótula ela compatibiliza os deslocamentos das barras que concorrem a ela. Tá? Então, no ponto B, os deslocamentos horizontal e vertical das duas barras que concorrem ao nó B serão os mesmos. No entanto, a rótula ela permite que as barras girem, tá, livremente. Então, como nós já discutimos aqui também nos vídeos anteriores, né, toda vez que eu tenho a possibilidade de um grau de liberdade, né, estar livre de se desenvolver, né, o esforço associado lá é nulo. Tá bom? Então, no ponto B, se existe uma articulação ou se o giro ele é permitido, isso indica que o momento fletor naquela posição ele é zero. Tudo bem? Tranquilo? Então a rótula ela está aí, nessa posição, né? Também, né? Pelo fato também das condições de vinculação atuantes aí na estrutura serem compostas por dois apoios do tipo fixo, tá bom? Então, se você olhar aqui no ponto A e também no ponto C, eu tenho apoios do tipo fixo, que vocês se lembram lá do primeiro vídeo que nós fizemos, né? Então, o apoio fixo ele impede os deslocamentos na direção horizontal e vertical. Consequentemente, né, pelo fato desses graus de liberdade estarem restringidos, surgirão, né, reações de apoio associadas. Então, no ponto A, eu vou ter uma reação, uma força, né? Reação de apoio vertical, uma força, reação de apoio horizontal, e o mesmo acontece no ponto C. Eu vou ter uma força de reação vertical, uma força de reação horizontal. Tá? Aí você fala para mim, olha Edson, mas esses apoios eles estão introduzindo para a gente 4 reações de apoio. Concordo? Mas nós temos disponível somente 3 equações de equilíbrio, né, que é a somatória de forças em x, a somatória de forças em y e a somatória de momentos z igual a zero nesse caso. Então, como que eu faço para determinar essa reação de apoio adicional, né, já que eu tenho 3 equações para 4 incógnitas? Bom, a saída para você resolver esse problema é utilizar o fato, né, da somatória de momentos em relação à rótula ser zero. Né? Então, uma vez que ali o giro ele é permitido, então o esforço associado é zero, então ali naquele ponto é zero. Tudo bem?
Então lembre-se, já contei essa piadinha, né? Mas a rótula ela é a sua arminha do videogame. Tá? Se ela apareceu na sua estrutura, mais cedo ou mais tarde você vai ter que usar ela para resolver o seu problema. Tudo bem? Então vamos lá, vamos calcular então, né, as reações e vamos traçar os diagramas para essa estrutura aí. Ó. Então já, como primeiro passo aqui, ó, já vamos gastar a nossa arminha do videogame. Tá? Então a estrutura está apresentada aqui e vamos separar a estrutura. Tá? Vamos separar a barrinha BC do restante da estrutura, né, e construir para essa barrinha o diagrama de corpo livre, que está inclusive ilustrado aqui, ó, tá? na parte central do nosso slide. Quando nós fazemos a construção do diagrama de corpo livre, o que nós fazemos é que nós substituímos, né, ou nós tiramos a barrinha do seu entorno e representamos, né, as ações do entorno sobre a barra. Então, olha só, no extremo C, como eu removi a barrinha, né, da estrutura, no ponto C eu vou ter as reações de apoio, que seria a influência, né, do apoio sobre a barra. O mesmo vale, né, para o seu extremo esquerdo, ou no ponto B. Então, eu tenho aqui as ações, né, o VB e o HB, que são os esforços solicitantes, né, aqui o cortante e aqui uma força normal. Aqui eu não estou representando o momento, por quê? Porque é uma rótula, tá bom? Então, eu já sei de antemão que aqui o momento é zero. Além disso, né, no ponto C, pelo fato, né, do apoio ele restringir exclusivamente deslocamentos, né, e o giro ser permitido, então aqui o momento também é zero. Tá bom? Então, ó, se eu quero que a estrutura toda, né, esteja em equilíbrio, cada porção material que a componha deve estar também na condição de equilíbrio. Então essa barrinha aí, a barrinha BC que eu isolei ela aqui, ela deve estar também na condição de equilíbrio. Tá? Então, o que eu posso fazer nesse carinha aqui? Eu posso impor as condições de equilíbrio de corpo rígido. Tá? Então, com isso eu vou conseguir resolver aqui ou determinar algumas variáveis do nosso problema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, a primeira equação que eu vou impor é a somatória de momentos, né, em relação ao ponto B igual a zero. Então, eu vou calcular aqui a contribuição de momento associado à reação vertical VC, que é VC vezes 2. Tá? É positivo, né, ó, pela regra da mão direita, né, ó. Lembrando, sempre, né, que o momento fletor ele nada mais é do que o produto vetorial, né, dos vetores força e distância. E se vocês se lembram lá da álgebra linear, né, o produto vetorial de dois vetores retorna um terceiro vetor que atua, né, na direção perpendicular ao plano formado pelos dois primeiros. Tá bom? Então, nesse caso, né, ó, se a força está em Y, o nosso braço de alavanca ou a nossa distância está em X, certamente esse momento fletor aqui é um momento fletor atuante na direção de Z, tá bom? Então, para a gente fazer isso aqui, ó, vamos usar a regra da mão direita, né, a ponta dos dedos orientado aqui no sentido da força, a nossa palma da mão ela está orientada, né, do ponto de aplicação da força até o ponto ou o eixo em torno do qual nós queremos somar momentos, tá? E aí a gente aplica a regra da mão direita para onde o polegar apontar é o sentido do vetor momento, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, né, fazendo essa regra aqui da mão direita, a contribuição de momento de VC vezes 2, né, ele retorna para a gente um vetor momento apontando no sentido saindo da tela, que é positivo. E depois temos também a contribuição de momento associada a essa força distribuída, né, que essa contribuição de momento ela é 3 vezes 2, né, então com isso 3 vezes 2 eu encontro a força equivalente associada a essa carga distribuída. E eu devo multiplicar, né, essa força equivalente pelo seu braço de alavanca, tá, que nada mais é do que a metade, né, desse comprimento aqui. Ó. Então, por isso que ele dá o 2 sobre 2. Tá bom? Então, a gente já viu isso aí anteriormente nos vídeos, né, como que a gente calcula a força equivalente associada a um carregamento distribuído, como que eu calculo também, né, o ponto de aplicação dessa força equivalente para a gente calcular momentos, inclusive. Então, a gente já fez isso aí antes. Peço que vocês vejam lá os primeiros vídeos, né, caso vocês tenham dúvida com esse a respeito. Tá? Então, quando a gente faz essa somatória de momentos, a gente descobre que o VC vale 3 kN. Tranquilo. Então, se resultou positivo, quer dizer que o sentido que eu arbitrei para essa reação, de fato, é esse mesmo. Né? Depois, fazendo somatória de forças em Y, eu vou ter o VB menos 3 vezes 2, né, que é a força equivalente associada a esse carregamento distribuído, e mais o VC, que é 3 kN. Então, VB vale 3 kN. Tudo bem? Depois, impondo somatória de forças em x igual a zero, eu vou descobrir aqui que o nosso HB é igual ao HC. Tá certo? Então, com base no equilíbrio simples, né, considerando aqui esse sentido de atuação das forças. Tranquilo? Então,
Então, olha só, através desse equilíbrio simples e através do uso, né, da rótula ou do fato da rótula introduzir um ponto, né, de giro livre e, consequentemente, um ponto de momento nulo, eu consegui determinar aqui de forma tranquila, ó, essa reação de apoio adicional, VC. Tá? Então, agora, se eu voltar aqui para a estrutura toda, eu tenho apenas 3 reações de apoio incógnita. Né? Eu tenho as 2 forças no ponto A e essa força horizontal aqui, HC, no ponto C. Né? Então, eu já descobri quanto que vale o VC. Tá? Então, nós podemos agora voltar para a estrutura, né, para a estrutura total, uma vez que nós já descobrimos quem é o VC, e sobre a estrutura total podemos impor agora as condições de equilíbrio de corpo rígido. Tá? Então vamos lá. Então, com base nesse conjunto de forças, a gente vai somar os momentos em torno do ponto A igual a 0. Tá? Então, no fundo, né, se você for pensar, a somatória de momentos ela tem que ser nula em relação a qualquer ponto do plano. Tá? Mas a gente escolhe em particular o ponto A, por quê? Porque no ponto A eu tenho aqui, ó, 2 incógnitas. Eu não sei quanto que vale VA, não sei quanto que vale HA. Então, se eu fizer a somatória de momentos em relação ao ponto A, eu já elimino, né, da minha continha a contribuição de momento dessas 2 forças. Tá? Por quê? Porque a distância, né, ó, das forças HA e VA em relação ao ponto ou o eixo em torno do qual eu estou somando momentos é 0. Então, esses caras saem fora da nossa continha. Tudo bem? Então, quais são as forças que eu devo considerar aqui para fazer esse equilíbrio de momentos? Olha, vou ter aqui a força de 3, né, ó. Então 3 vezes 2, que é a contribuição de momentos associada a essa força. Depois, menos HC vezes 3, que é a contribuição de momentos associada a essa força horizontal HC. Depois, a contribuição de momentos devido a esse carregamento uniformemente distribuído. Então, eu vou ter 3 vezes 2, então, para eu encontrar aqui qual é a força equivalente. Vezes 2 vezes 2, tá? Que é o bracinho de alavanca. Né? Então, essa força equivalente está aplicada aqui na metade da barra BC. Então, a distância desse ponto de aplicação da força equivalente até, né, o eixo em torno do qual eu estou somando momentos, isso aqui dá 2 sobre 2, que é 1 metro. E, por fim, tem que considerar também a contribuição de momento associada a essa força aqui, ó, ao 3 kN, a força horizontal, que nada mais é do que 3, né, que é a intensidade da força, vezes 3 metros. Tá bom? Essas ações aqui, ó, essa força concentrada de 5 e essa força distribuída de 2 kN/metro, elas não geram contribuição de momento pelo fato delas concorrerem para o ponto em torno do qual eu estou somando momentos. Tá bom? Então, por isso que elas não estão aqui. Então, fazendo essa continha, a gente descobre que o HC ele vale 3 kN. Tá? Também, se deu positivo, quer dizer que o sentido dele, de fato, é esse que está mostrado aqui, ou seja, atuando, né, na horizontal e da esquerda para a direita. Joia? Depois, ó, se nós impusermos aqui a somatória de forças em x igual a 0, eu vou ter menos 3 mais o HA mais o HC, que vale 3. Então, esse HA deve ser 0, tá? Para que as condições de equilíbrio sejam obedecidas. E, por fim, fazendo a somatória de forças em y igual a 0, então eu vou ter aqui a contribuição de força associado, né, esse carregamento distribuído aqui, que é 2 vezes 3. Tá? Depois tem a contribuição de força associada aqui a essa carga concentrada, que é menos 5. Depois essa força equivalente associada a esse carregamento distribuído, que é menos 3 vezes 2. E, por fim, tá, temos aí a reação VC, que é 3 kN, e mais o VA. Então, quando a gente faz essa continha aqui, a gente descobre que o nosso VA vale 14 kN. Tudo bem? Fácil, né? Então, olha só, com base nesse equilíbrio, nós já descobrimos quais são as reações nos apoios, né, tanto no ponto A quanto no ponto C. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode isolar as barras, né, da estrutura e analisá-las de maneira separada ou de maneira isolada. Tá bom? Então, vamos começar pela barra BC. Tá? Então, quais são as conclusões que nós temos, né, das nossas análises anteriores? A gente já tinha descobrido o VC, que ele vale 3 kN, e já tínhamos descobrido o VB, tá, que vale 3 kN. O carregamento atuante já era 3 kN por metro. Tá? E descobrimos, inclusive no slide anterior, que essa reação HC vale 3 kN. Então, né, também dos slides anteriores, nós tínhamos descoberto, né, que o HB ele era igual ao HC. Né? Então, ambos tracionam essa barrinha. Tá bom? Então, vocês me perguntam, olha, Edson, lá na estrutura nós tínhamos, né, forças concentradas aplicadas sobre o nó B. Por que elas não aparecem aqui?
Então, ó, simples, tá? Aquelas forças, elas estão aplicadas sobre o nó, eles não estão aplicadas sobre a barra, tá certo? Então, vocês podem ficar tranquilo que a gente vai levá-las, ou seja, a gente vai levar em conta essas forças concentradas na nossa análise, tá? E vocês vão ver como que a gente faz isso aí. Então, toda vez que eu tiver forças concentradas aplicadas sobre o encontro de barras, tá? Então, se eu estou aplicando aqui uma força concentrada no encontro de barras, então essas forças não pertencem nem a uma barra nem a outra, elas pertencem ao nó, né? Que é o elemento que nós utilizamos para fazer a conexão das barras, certo? Então, a gente usa, né, a influência dessas forças concentradas sobre os nós para calcular as reações de apoio. Então, a gente já consegue levar, né, em conta a influência, né, dessas forças nas ações nas extremidades, tá bom? Mas fiquem tranquilos que no slide seguinte a gente já vai, eu vou mostrar para vocês como que a gente deve, né, considerar essas ações nos nós, tá bom? Então, olha, com base, né, na barrinha BC isolada que nós estamos ilustrando aqui, a gente consegue já traçar, tá, os diagramas de esforços solicitantes, tá, considerando aqui as relações diferenciais. Então, se nós formos traçar aqui o diagrama de força normal, o que a gente observa? Olha, não tenho nenhuma carga distribuída de forma paralela ao eixo da barra. Então, esse P de x aqui ele é zero, tá bom? Então, qual é a função, ou qual deve ser o n de x, que eu derivando, ele me retorna um zero? Um cara constante, tá bom? Então, se ele é constante, então basta que eu tome, né, a força normal atuante em qualquer um dos extremos, tá, para eu fazer esse traçado. Então, se vocês se lembram lá da nossa convenção, né, então, se as forças normais elas tracionam a barra, isso para a gente é positivo, tá? Então, olha só, a intensidade é igual, o que concorda com o esperado aqui, ou previsto pela relação diferencial, e além disso, ambos tracionam. Então, nosso diagrama de força normal está resolvido aqui, ó, 3 kN. Tá bom? Quando a gente passa aqui, ó, para o diagrama agora de força cortante, nós observamos o quê? Que nessa barra aqui, ó, nós temos uma carga distribuída de forma constante. Então, ou seja, o nosso Q de x aqui ele é uma constante, ele é um número, tá? Ele vale 3 kN por metro. Tudo bem? Então, qual deve ser o meu V de x? Ou seja, qual deve ser a função que eu derivo que me retorna uma constante? Você fala, uma função linear. Beleza. E para eu traçar, né, uma reta, ou seja, para eu traçar essa função linear, eu preciso conhecer quantos pontos? 2, né? E nesse caso, quais são esses 2 pontos? Olha, as ações nos extremos. Tá certo? Então, se vocês se lembrarem lá da nossa convenção, né, para o traçado da força cortante, se a força cortante tende a fazer a barrinha girar no sentido horário, isso para a gente é positivo. Se a barrinha tende, né, se a força cortante tende a fazer a barrinha girar no sentido anti-horário, isso para a gente é negativo. Tá? Então, vamos analisar aqui o que acontece com essas forcinhas. Então, do extremo esquerdo, né, essa força de 3 kN tende a fazer a barrinha girar no sentido horário. Então, ele é positivo. Tá? Ele é 3 aqui, ó, positivo. E no lado direito, essa forcinha aqui, ó, ele tende a fazer a barrinha girar. Né, a tendência de giro dela é fazer um giro no sentido anti-horário, o que para a gente é negativo. Então, esse cara aqui no extremo é menos 3. Então, basta que a gente ligue, né, ó, um ponto no outro. Pronto, traçou o diagrama de força cortante. Tá bom? Então, quais são os aspectos importantes aqui, ó, que nós temos que tomar cuidado no diagrama de força cortante? São, né, em particular, o ponto, né, ou os pontos no qual, né, o diagrama troca de sinal, né, ou seja, qual é o ponto onde eu tenho cortante zero. Tá? Por que essa informação é importante? Porque no ponto de cortante zero, eu vou observar um ponto, né, de momento máximo. Tá? Olha só aqui que a terceira relação diferencial aqui nos indica. Tá? Se eu derivar uma função igual a ela a zero, então eu vou encontrar, né, o seu ponto de inflexão ou ponto de extremo, tá, da função que eu estou analisando. Né? Isso aí com base nos conhecimentos de cálculo diferencial. Tá bom? Então, olha só, por essa relação diferencial, né, se o cortante ele é linear, então, consequentemente, esse momento aqui ele tem que ser quadrático. Tá? Porque por essa relação diferencial, se eu derivar, né, uma função quadrática, eu obtenho uma função linear. Fechou? Então, para eu traçar, né, essa função quadrática, eu preciso do conhecimento de 3 pontos, né, como a gente já mencionou anteriormente, sendo que desses 3 pontos, 2 deles eu já vou conhecer de antemão, tá? Que são os valores dos momentos aqui, ó, nos extremos da barra, que nós já sabemos que vale 0. Então, eu sei que aqui vale 0 e aqui vale 0. E qual é esse terceiro ponto que eu preciso conhecer para traçar o diagrama de momento fletor? Olha, esse terceiro ponto ele acontece aqui, ó, no ponto
de cortante zero, que vai resultar para mim o ponto de momento máximo. Tá? Então, devido à simetria aqui, ó, do diagrama de cortante, eu observo que esse pontinho aqui, ó, ele está exatamente na metade, tá, do comprimento do vão. Então, se esse vão aqui, ó, ele vale 2 metros, né, ou seja, se essa barrinha tem comprimento de 2 metros, então a distância, né, ó, do ponto de cortante zero a cada um dos extremos é 1 metro. Tá? Então, o que vocês têm que fazer aqui? Ó? Façam, né, um corte virtual na estrutura aqui, exatamente a 1 metro de distância. E nesse ponto de corte virtual, de novo, né, distante de 1 metro aí, a partir das extremidades, vocês imponham, tá, as condições de equilíbrio somatório de momentos, né, para determinar quanto que vale esse momento atuante nessa seção de cortante zero. Tá? Então, aí é simples, né, ó, basta que vocês façam aí, ó, menos 3 vezes 1, tá, mais 3 vezes 1 vezes 1 sobre 2, mais o m de x igual a 0. Então, vocês vão descobrir que fazendo essa continha, o momento, né, máximo aí vai dar 1,5 kN, e que além disso, né, esse momento ele tende a fazer a barrinha tracionar na sua porção inferior. Então, por isso que o diagrama está sendo traçado aqui embaixo. Tá? Então, de novo, né, se vocês ainda não conseguirem enxergar de cara se o momento traciona em cima ou embaixo, usa seu dedo e analisa, né, ó, o comportamento das rugas do seu dedo. Né? Então, você vai traçar o diagrama na porção onde as rugas elas tendem a se afastar. Então, ou seja, indica a parte tracionada da barra. E aí tem uma coisa interessante, né, que eu já tinha comentado, que agora nós vamos levar em conta a influência das ações concentradas. Tá? Então nós tínhamos sobre o ponto B uma força de 5 kN, né, na vertical, e uma força de 3 kN na horizontal, então que elas estão aqui indicadas. O que nós vamos fazer agora é impor o equilíbrio, tá, sobre o nó B. Tá? Então a gente já mencionei isso antes, né, ó, mas essas forças concentradas, quando elas atuam no encontro entre barras, acaba que essas forças não pertencem, né, a nenhuma das barras que concorrem àquele nó. Elas pertencem ao ponto de conexão, elas pertencem ao nozinho. Tá? Então, quando a gente vai fazer o equilíbrio isolado da barra, a gente não leva ela em conta, essas ações concentradas. Por quê? Porque elas não estão aplicadas diretamente sobre as barras, mas sim elas estão aplicadas sobre a conexão das barras, ou seja, sobre os nós. Tá bom? Então, de novo, né, como a estrutura está em equilíbrio, cada porção material que a compõe tem que estar também em equilíbrio. Tudo bem? Então, dessa maneira, tanto as barras de maneira isolada devem estar em equilíbrio, quanto, né, os nozinhos que a compõem também, né, ou os nozinhos, ou que é, na verdade, o elemento que nós utilizamos para fazer a conexão das barras, eles precisam também estar em equilíbrio. Tá? Como esse nozinho aqui também, né, é uma entidade que nós usamos para fazer o equilíbrio, a conexão das barras, então preciso impor sobre ele as condições de equilíbrio, né, de forças e momentos. Tudo bem? Então temos que representar aqui, ó, as ações atuantes, que são as forças concentradas, né, de 5 e de 3, e temos também a presença dessas duas ações aqui, ó, o 3 kN e o 3 kN, que se refere a quê? Né? Essas duas forças aqui, ó, elas nada mais são do que a reação, tá, do extremo B da barra BC, que atua sobre o nozinho B. Tá? Mas aí você fala para mim, beleza, então essas duas forças aqui são a reação da barra BC, né, ou em particular do extremidade B da barra BC sobre o nó. Tá? Legal. Mas agora vocês estão percebendo que o sentido dessas forças aqui, ó, estão no sentido contrário ao que nós determinamos no slide anterior? Tá? Eu vou até voltar aqui para ver. Ó. Olha só, está vendo que no extremo B da barra BC eu tenho uma força horizontal atuando da direita para a esquerda e uma força vertical atuando de baixo para cima. E aqui essas forças estão no sentido oposto. Tá? Então por que isso acontece? Tá? Pela terceira lei de Newton, porque esse cara aqui ele é ação e reação, simplesmente por isso. Tá bom? Então quando a gente vai fazer o equilíbrio do nó, nós temos que aplicar sobre o nó, tá, as ações do extremo da barra que concorre sobre ele, porém com sentido oposto, né, porque é a terceira lei de Newton, é ação e reação. Tudo bem? Tranquilo? E por fim, ó, o que eu devo levar em conta também? Ó, essas duas ações que estão ilustradas aqui, ó, que é o VB e o HB, que nada mais são, né, do que as ações atuantes no extremo B, porém da barra AB, daquela barrinha vertical. Tudo bem? Então, através deste equilíbrio aqui, ó, eu vou descobrir quais são as ações atuantes no extremo B da barrinha AB,
para que eu consiga, né, na sequência, traçar o diagrama de esforço solicitante dela. Tá bom? Então, se nós fizermos aqui, ó, somatória de forças em x igual a zero, para esse nozinho, né, eu vou ter menos 3 mais 3 menos HB igual a zero. Então, esse HB tem que dar zero, tá? Para que o equilíbrio seja obedecido. Além disso, somatória de forças em y igual a zero. Eu vou ter menos 5, menos 3, mais o VB igual a zero. Então, o VB tem que ser 8. Tá bom? Então, ó, se o sinal aqui deu positivo, quer dizer que o sentido que eu arbitrei para essas forças aqui, de fato, está correto. Tá? Mas quando nós formos passar no slide seguinte para o equilíbrio da barra, tá? Então nós temos que reaplicar sobre o extremo da barra considerado essas ações determinadas, mas com sentido oposto, tá? Para que a gente obedeça aí a terceira lei de Newton, tá? Ação e reação. Tá bom? A somatória de momentos aqui sobre o nó ela foi omitida simplesmente pelo fato de não ter nenhum momento atuando ali sobre esse nó. Tá? Só por isso. Tá? Se eu tivesse momentos aqui, eu também deveria levar em conta. Tá? Então, se o nó B ele não fosse uma rótula, fosse uma conexão do tipo engaste interno perfeito, né? De tal maneira que todos os graus de liberdade, tanto de deslocamento quanto giro, sejam perfeitamente compatibilizados, então eu preciso levar em conta também o momento fletor transmitido, né, através da barra. Tá bom? Então, legal. Então, vamos considerar agora a barra AB de forma isolada e vamos, né, reaplicar, né, sobre o extremo B da barra AB as ações que nós determinamos do equilíbrio de nó. Então, vimos que o momento já é zero porque é uma rótula. A reação horizontal é zero, que resultou do equilíbrio de nó. Então, só temos a força vertical. E embaixo a mesma coisa, né? Só temos aqui a reação de apoio vertical da barra, né? O momento é zero porque é um apoio do tipo fixo e, além disso, né, a força horizontal é zero, que resultou do nosso equilíbrio de corpo rígido da estrutura. Tudo bem? Então, observem aqui, ó, tá vendo que essa barrinha ela tem todas as ações determinadas? Né? Então, uma coisa que a gente pode fazer, ou que a gente pode utilizar para verificar se nós estamos no caminho certo, né, é checar se as condições de equilíbrio dessa barrinha estão sendo atendidas. Tá? Uma vez, né, que todas as ações, né, atuantes em seus extremos já estão conhecidas. Então, se a gente fizer aqui, ó, e essa continha está mostrada aqui embaixo, se eu fizer a somatória de forças em x dá zero, somatória de forças em y também dá zero e a somatória de momentos também dá zero. Tá? Ou seja, nessa barrinha aqui, com base nas ações que nós encontramos, o equilíbrio ele é observado, o que é um excelente indicativo, tá, de que nós estamos caminhando na direção certa, de que os equilíbrios que nós impusemos aí ao longo da análise estão corretos. Tá? Então, com base, né, nos carregamentos atuantes e nas ações nos extremos, nós podemos, né, utilizar as relações diferenciais e traçar os diagramas de esforços solicitantes. Tá bom? Então, para a gente traçar aqui o diagrama de força normal, a gente observa, né, a presença aqui de uma força distribuída de forma constante, atuando na direção paralela ao eixo da barra. Então, através dessa relação diferencial de dn de x dx igual a menos p de x, nós descobrimos que esse p de x ele é constante. Tá bom? Então, ó, qual é a função n de x que eu devo derivar para me resultar um constante? Bom, nesse caso, uma função linear, tá bom? Ela retorna esse comportamento para a gente. Tá? Então, se eu derivar uma função linear, eu vou observar um cara constante, que é o que a relação diferencial aqui nos traduz, né? E o problema se apresenta dessa maneira. Para eu traçar uma variação linear, basta que eu conheça a intensidade, né, da ação em 2 pontos. E nesse caso eu já as conheço. Ó. Eu já sei quanto que vale a força normal no extremo B e já sei quanto que vale a força normal no extremo A. Tá bom? Então eu já conheço quanto que vale elas aí. Ó. Então eu percebo, né, da nossa convenção que essas forças normais elas tendem a comprimir a barra. Tá? Aqui na nossa convenção isso aí é negativo. Tá bom? Então aqui, ó, vale 8 nesse extremo superior e aqui vale 14 no extremo inferior. Pronto, acabou. Tá certo? Joia! Vamos passar agora para o traçado da força cortante e também do momento fletor. No caso da força cortante, a gente não observa aqui, ó, nessa barra, a atuação de forças atuantes na direção perpendicular ao eixo da barra. Tá? Então, o nosso Q de x ele vale zero. Então, qual é a função, né, ó, que eu derivo que me resulta zero? É uma constante. Tá bom? Então, se eu derivar uma constante, ele vai me dar zero. Mas quando eu analiso aqui nos extremos da barra, as forças atuantes perpendiculares ao eixo da barra, elas são zero. Tá? E zero, claro, zero é uma constante. Tá bom?
Então, com base nisso aqui, eu concluo, né, que o cortante ele vale 0 para esse problema, particularmente para essa barra, tá certo? Então aqui, ó, fechou, né? Então o cortante vale 0, então vamos utilizar essa terceira relação diferencial, né, para eu associar o momento ao cortante. De novo, né, ó, se o cortante ele vale 0 ao longo da barra inteira, né, qual função momento, né, qual deve ser a variação de momentos, né, de tal forma que se eu derivar essa variação eu retorno um 0. De novo, esse momento deve ser também uma constante. Tá bom? Então, se ele é constante, basta que eu conheça, né, o valor do momento em qualquer ponto da barra, já que a variação é constante. Então, se eu analiso aqui, ó, então, o momento, né, nessa extremidade vale 0, o momento na extremidade inferior também vale 0, então concluo, né, que o momento aqui nessa barra ele também vale 0, tá? Porque se eu derivar um 0, retorna 0 também. Tudo bem? Então, para a gente concluir esse vídeo, ó, eu peço que vocês leiam a apostila primeiro, né, para fixar esses conceitos, né, apresentados aqui nesse vídeo, estão associados ao respectivo capítulo. Tá? Nesse capítulo tem mais alguns exercícios resolvidos que eu gostaria, né, muito que vocês acompanhassem a resolução passo a passo para fixar o conceito mesmo, né, de como, né, que primeiro que a gente traça o diagrama de esforços solicitantes e principalmente para que a gente tenha, né, fique já internalizado no nosso conhecimento, né, como que as barras de uma estrutura elas transmitem através, né, do seu próprio domínio, através do seu próprio corpo, as forças externas a elas aplicadas, tá bom? Então, nos exercícios resolvidos na apostila, vocês vão ver lá, né, que tem variadas condições de conexão entre barras, tá? Então vocês vão fazer lá equilíbrios de nó, tá tudo bem explicado, e eu peço que vocês leiam com muito cuidado, né, e se possível, refaçam também os exercícios resolvidos da apostila. Tá bom? Outra coisa, né, de novo, já dei esse recado no vídeo anterior. Pratiquem, sabe? Peguem as listas de exercício que eu disponibilizo, que já tem a resolução também, né, também disponível. Peço que vocês façam os exercícios, comparem com a resolução. Tá bom? Porque a mecânica dos sólidos é uma brincadeira, mas é para motivar vocês mesmo. A mecânica dos sólidos é que nem uma academia de ginástica. Se você entrar na academia de ginástica e só ficar vendo as pessoas fazendo exercício, você não vai ficar forte, tá? Você só vai ficar forte se você efetivamente trabalhar, se você efetivamente fazer os exercícios, tá bom? Então eu peço que vocês se dediquem nessa parte, né, de fazer exercício para que esse conteúdo amadureça na cabeça de vocês, tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Grande abraço.